Vamos lá, boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Então, vem. Boa noite, professor. Então, visualizando a minha tela, eu compartilhei minha tela. Sim, professor. Sim, professor. Ok, então vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre técnicas anestésicas mandibuláres, tá bom? Ela está secada, então vamos lá. Continuam vendo? Agora parou tudo. Para reproduzir aqui. Pronto, e assim. Tudo bem assim? Dá para ver a tela? Sim, professor. Tá. Ok, sobre as técnicas anestésicas mandibulares, ok? Então a gente tem uma técnica, duas técnicas que seriam o bloqueio nervoso, como a gente vê na figura. Como a gente vê na figura aqui, o bloqueio nervoso é você fazer a infiltração próximo do nervo, logo quando ele sai do seu trajeto craniano. Nessa imagem a gente tem, a partir dessa parte vermelha aqui, o trajeto do nervo mandibular. Tá? Então a gente vai colocar a solução anestésica lá próximo de onde ele sai da fossa temporal média. Okay? Depois a gente tem os bloqueios de campo, que nesse caso aqui vai ser o bloqueio do nervo alveolar inferior, antes dele entrar no conduto, no canal mandibular, ok? E quando a gente anestesia os ramos terminais, aí seria o que a gente chama de infiltração local, ok? Então a gente tem uma infiltração local do nervo incisivo aqui nesse exemplo. A gente vai falar das técnicas anestésicas, mais especificamente, ok? Lembrando que na mandíbula nós não fazemos anestesia supraperiosteal, ok? Na mandíbula nós não fazemos anestesia supraperiosteal, a técnica anestésica que normalmente se pode fazer na mandíbula, na maxila do paciente. Tá? A gente só faz as outras técnicas anestésicas, menos a supraperiosteal. Então, a primeira técnica seria esse bloqueio do nervo alveolar inferior. Tá? Aqui está querendo entrar. Ok. Então, no bloqueio do nervo alveolar inferior, eu vou logo começando a falar das contraindicações, que essas contraindicações são para todas as situações de anestesia realmente. Então, a gente tem a primeira contraindicação, que seria a infecção e a inflamação. Toda vez que a gente tem a região que vai fazer a deposição da coleção anestésica inflamada ou infeccionada, a gente não pode fazer esse tipo de técnica anestésica. Por conta, primeiro, se a gente tem um tecido inflamado, eu vou precisar de muita solução anestésica para poder fazer algum efeito nesse paciente, por conta do pH que está alterado, tá? E se eu tiver uma infecção no local,
associada à inflamação, uma infecção, eu posso levar esses micro-organismos para planos mais profundos da anestesia, do tecido, tá? E ocasionar uma septicemia nesse paciente. Então, por isso que a gente não faz nessas situações aqui de infecção ou de inflamação, ok? Especificamente das anestesias mandibulares, a gente tem a possibilidade de morder o lábio. Então, principalmente em indivíduos menores de idade ou indivíduos com alguma deficiência cerebral, um paciente de necessidades especiais, a gente não faz esse tipo de anestesia, ou quando vai fazer, avisa ao cuidador de que o paciente vai ficar com o lábio dormente e que esse paciente pode vir a morder esse lábio, ok? E aí isso daí vai causar um trauma nos lábios desse paciente. Pode ficar lacerado ou então pode ficar somente edemaciado, tá? As indicações para esse tipo de anestesia. Quando eu vou fazer a infiltração, eu preciso de anestesia de múltiplos dentes de um mesmo quadrante, já que a anestesia do alvéolo inferior, ela vai anestesiar o M arco da mandíbula desse paciente, ok? E quando eu quero anestesia dos 2/3 anteriores da língua, tá? Com exceção do tecido mole na vestibular após o primeiro molar inferior, ok? Então, nessa região posterior ao primeiro molar inferior, na vestibular, esse tecido mole vestibular, a inervação ela se dá pelo nervo bucal, ok? E aí é diferente. Vantagens, então, quando eu preciso de um tratamento odontológico de um quadrante, ok? E as desvantagens aí? Tem uma grande área anestesiada, uma taxa inadequada de anestesia alta, de 15% a 20%, ok? Eu tenho reparos intra-orais que são imprecisos, então, dependendo do paciente que a gente pegar, por exemplo, o paciente mais magro vai ser bem mais fácil de fazer esse tipo de anestesia. Mas o paciente um pouco mais gordinho, a gente não tem tanta precisão nesses reparos, nos pontos que a gente tem que observar para poder fazer a puntura corretamente e levar a ponta da agulha até na região que a gente precisa anestesiar, ok? A aspiração positiva é bastante elevada nesse tipo de anestesia, tá? O que é isso? A possibilidade de vir sangue, da gente encontrar algum vaso sanguíneo durante essa anestesia. E ela é ineficaz quando a gente tem um nervo alveolar inferior bífido, tá? Então, aí a gente tem que partir para outras técnicas anestésicas quando isso acontece. A aspiração positiva, como eu falei, é bem alta, de 10% a 15% a possibilidade de encontrar, ok? Algum vaso sanguíneo durante essa anestesia. As alternativas, então, se tiver um tecido mole, inflamado, infeccionado naquela região, as alternativas que eu tenho é fazer a anestesia do nervo mentoniano diretamente, ok? Ou então fazer a anestesia do nervo incisivo, se o objetivo for trabalhar na região incisiva, ou eu tenho os bloqueios mandibulares, chamados de bloqueio mandibular de Golgi e o bloqueio mandibular de Vazirania quinose, ok? E aí eu vou falar dessas técnicas aí que são específicas, ok? Sinais e sintomas. O paciente vai sentir, então, uma dormência do lábio inferior, do lado que está anestesiado, uma dormência também na ponta da língua e na mucosa vestibular após o primeiro molar inferior, ok? Porque posteriormente ao primeiro molar inferior, quem dá a inervação é o nervo bucal, ok? As possíveis falhas, então, estão na injeção muito baixa, ou seja, eu colocar a coleção anestésica abaixo da entrada do canal mandibular, ok? Eu posso colocar essa solução anestésica muito anteriormente também ao canal mandibular, ok? Ou medialmente também, né? E eu tenho uma inervação, quando eu tiver inervação acessória também. Algumas vezes o nervo alveolar inferior, ele tem, na verdade, 2 nervos alveolares inferiores, tá? Que é o nervo alveolar inferior bífido. Aí, nessas situações, eu tenho que partir para um outro tipo de bloqueio, tá? Então, aqui, a posição da seringa Carpulli, tá? Então, olha só, eu pego o lado contralateral
mais ou menos em cima do canino ou dos premolares, e vou colocando a minha agulha até tocar lá na ponta do osso, tá? Na região, na face interna do ramo mandibular, ok? Então, lá próximo da onde começa o meu canal mandibular, tá? Vou colocar a solução anestésica aqui e fazer a anestesia desse alveolar inferior. Lembrando que quando eu tocar o osso, eu recuo mais 1 milímetro aproximadamente e faço a deposição da solução anestésica, tá? Então, um dos meus principais erros pode ser eu não introduzir a agulha corretamente e a agulha ficar aqui nessa posição, tá? Mais anterior ao nervo alveolar inferior, a entrada do canal mandibular. Então, isso vai ocasionar uma anestesia incorreta, okay? Uma não efetividade da anestesia. Assim também como eu posso colocar anestesia muito posteriormente. Isso também pode ser um erro, tá? Então, isso tem que ser observado. Aqui numa vista superior, ok? Eu posso, os erros possíveis. Pode falar. A possibilidade de pegar vaso aí é grande ou pequena? Grande, como eu falei, é grande. Vai até 15% de possibilidade. Tá? Essa é uma das anestesias mais perigosas, digamos assim, se a gente não prestar atenção nesses detalhes. Tá? Muito No perigosa. caso tem que aspirar. O cara tem que aspirar para saber se está no vaso ou não. Sempre, em toda e qualquer anestesia, seja maxila, mandíbula, em qualquer técnica, tem que se fazer aspiração, tá? Ok. Ok? Beleza. Então, eu posso fazer a deposição da solução anestésica muito anteriormente, posso fazer a deposição muito posteriormente, ok? Isso seria uma falha, e muito medialmente também, onde está o cursor do mouse aí, ok? Então, nessas 3 situações aqui, eu vou ter uma imprecisão. Oi, pode falar? O que é essa aspiração? A aspiração é quando você faz força no êmbolo e aí você provoca uma força negativa na ponta da agulha, que ela vai puxar o que tiver na ponta da agulha. Se ela tiver dentro de músculo, não vai nada para dentro do tubete. Se ela tiver vai sangue para dentro do tubete. E aí você sabe que pode, tá? E aí você sabe que não pode fazer a deposição de solução anestésica dentro do vaso sanguíneo. Aí você vai ou avançar ou recuar a ponta da agulha, fazer novamente o teste para certificar que está dentro da fibra muscular, tá bom? Tá Sim, bom? sim. Beleza? Ok. Então, nessas 3 situações, anteriormente, posteriormente ou medialmente, eu vou ter uma ineficiência da minha técnica anestésica, ok? Então, eu tenho que colocar o mais próximo possível desse canal mandibular. Olha o trajeto que a agulha está fazendo, que o corpo da seringa está fazendo. Olha, lá em cima dos premolares, lá em cima do canino, basicamente, ok? Não se prendam nisso daqui, isso daqui é apenas uma referência, porque esse ângulo aqui do ramo mandibular, ele vai depender de paciente para paciente. Então, por isso que eu li lá que estava assim, pontos anatômicos imprecisos, pontos de reparos imprecisos no paciente. Porque vai depender muito de você reconhecer essa anatomia do ramo mandibular desse paciente, o que é diferente para paciente, ok? Tem paciente que esse ramo mandibular vai ser mais para cá, mais aberto. Tem paciente que esse ramo mandibular vai ser mais fechado. Tem paciente que vai ter esse ramo mandibular, por exemplo, nessa direção, só que vai ter um tecido adiposo nessa região muito maior, que vai tirar um pouco o seu contorno, de onde que você vai fazer a introdução da agulha. Então, é uma técnica que depende de tempo, realmente, para você poder ficar bom nessa técnica anestésica. Tá ok? Aqui, aonde que vai ser a puntura, ok? Então, aqui, como a gente vê, só voltando aqui, ó, a minha área de deposição da solução anestésica, olha, ela vai ser acima do plano oclusal, como a gente pode ver aqui, ó. O plano oclusal está aqui
A minha área de deposição anestésica vai ser acima do plano oclusal, ok? Acima. Então, a minha área de puntura também, ó, vai ser acima do plano oclusal, ok? Acima do plano oclusal, tá? E onde, mais precisamente? Quando a gente pede o paciente abrir bem a boca, a gente vê esse ligamento aqui dentro da boca do paciente, ó, tá? Então, você verifica onde é que está esse ligamento dentro da boca do paciente, tá? Pitérigo-mandibular, ligamento pitérigo-mandibular. Verifica onde é que está esse ligamento, apalpa, visualiza esse ligamento, ok? E visualiza também essa borda interna do ramo da mandíbula, tá? Essa borda interna do ramo da mandíbula. No meio desse caminho aqui, você, quando vai palpar, vai sentir uma depressão. É justamente no meio dessa depressão que você vai colocar a ponta da agulha e fazer a perfuração do tecido, tá? Fica mais fácil, obviamente, de demonstrar lá na clínica, para vocês verem como é que é, tá? Mas tenham isso na cabeça, essa explicação. Localizar o ligamento pitérigo-mandibular, localizar a borda interna do ramo da mandíbula e depois fazer a puntura nessa região. Tudo bem? Aqui seria uma outra técnica, que é dividida em quartos, mas o que eu acho mais eficiente, que essa é a técnica que o Malamed descreve, ok? No livro, e eu acho essa técnica de localização bem mais eficiente. O bloqueio do nervo bucal agora, ok? Então, o bloqueio do nervo bucal, ele é feito única e exclusivamente quando a gente quer mexer na região de mucosa vestibular dos molares, ok? É um nervo totalmente extraósseo, ok? Novamente, a mesma contraindicação quando a gente tem infecção e inflamação. Por ele ser um nervo extraósseo, a gente tem alta taxa de sucesso e é uma técnica bem fácil, porque basta a gente localizar o trígono retromolar e fazer a deposição da solução anestésica naquela região. Você vai perceber que a ponta da agulha nem entra tanto, que a mucosa ela é bem delgada, ela é bem fininha naquela região. E a possibilidade de dor nesse tipo de infecção, nesse tipo de técnica, é devido a mucosa ser bastante fininha e a ponta da agulha penetra logo a mucosa e toca logo em periósteo do paciente, e aí o paciente sente uma determinada dor. Okay? Possibilidade de aspiração negativa bastante baixa, 0,7%, ok? Se a gente não puder fazer esse tipo de anestesia, a gente pode fazer esses outros bloqueios de Vazirania quinose, de Golgates, ou uma infiltração localizada mais anteriormente à região que está infeccionada, infiltrada, ok? Raramente as pessoas relatam sintoma realmente de dormência na região vestibular relativa aos molares, ok? E se eu fizer a deposição abaixo do periósteo, eu vou ter uma retenção desse volume anestésico no tecido, formando como se fosse uma bolha, tá? Isso daí seria uma possível falha na técnica anestésica, ok? Então, essa daqui é a figura, ok? Bem no ramo anterior da mandíbula, eu faço a deposição da solução anestésica. Esse seria o diagrama e essa daqui seria a foto, tá? Então, eu tenho aqui em amarelo mostrando a ramificação do nervo bucal. Então, esse nervo bucal ele é responsável somente pela inervação sensitiva relativa ao vestibular dos molares, ok? Então, basta palpar o ramo anterior, a porção anterior do ramo mandibular, e fazer a deposição da solução anestésica nessa região. E aí eu vou ter, como mostra aqui, ó, a solução anestésica depositada e fazendo a anestesia do nervo bucal. Aí sim, um bloqueio do nervo mandibular, um dos bloqueios do nervo mandibular chamado de técnica de Golgates. O que seria isso daí? Então, eu pego o nervo, eu faço a deposição da anestesia lá próximo da base do crânio,
de onde o nervo mandibular está emergindo da base do crânio, ok? Então, a minha indicação para esse tipo de anestesia é anestesia de dentes, de tecidos moles bucais, dos dois terços anteriores da língua e do soalho da boca, tá? Porque a partir do nervo mandibular eu vou ter toda outra ramificação, que é o nervo bucal, o nervo alveolar inferior, nervo incisivo, nervo mentoniano, todos esses nervos, ok? Ele se constitui, então, em uma técnica que pode ser utilizada quando não é possível fazer anestesia à infiltração do nervo alveolar inferior, ok? Novamente, contraindicação, infecção e inflamação, possibilidade do paciente morder o lábio, então, paciente pediátrico, e o paciente com necessidades especiais, ok? Quando o paciente é incapaz de abrir a boca e de sustentar essa abertura de boca, vocês vão ver o porquê dessa técnica aí, porque ela necessita que o paciente abra bem a boca e que ele segure essa abertura de boca por um tempo mínimo de 5 minutos. Tá? Vantagem é uma taxa de aspiração mínima com um mínimo de punturas, basicamente com uma puntura, com um tubete de anestésico, eu tenho anestesia de toda a hemimandíbula desse paciente, ok? E produz uma boa anestesia mesmo nos nervos alveolares inferiores bífidos. Então, se eu identificar que esse paciente tem um nervo alveolar inferior bífido, já que o bloqueio do nervo alveolar inferior é contraindicado nessas situações, eu tenho que partir para esse tipo de técnica, que é a técnica de Gold-Gates, tá? Desvantagem, o tempo de início. Eu tenho 5 minutos para ter o início de ação dessa anestesia, porque o nervo mandibular é o nervo mais calibroso, então vai demorar mais tempo para o anestésico se difundir em toda essa bainha nervosa, ok? Possibilidade de morder o lábio novamente e uma curva de aprendizado um pouco extensa para esse tipo de técnica. E aí vocês vão entender o porquê. Em comparação com o nervo alveolar inferior, tem uma taxa de aspiração positiva de 2%. Na técnica do nervo alveolar inferior, tinha de até 15%, ok? Se eu não puder utilizar elas, as alternativas são o bloqueio do nervo alveolar inferior, bloqueio do nervo bucal e o bloqueio de vasirânia quinose. E outras... Aqui. Vou ter que tirar essa imagem aqui para vocês poderem ver. Deixa eu afastar aqui. Então, aqui na imagem, tá? Primeiro essa imagem central aqui, ok? A minha área-alvo para se fazer essa anestesia é o côndilo mandibular, ok? A minha área-alvo é o côndilo mandibular, ok? Por que o côndilo mandibular? Porque quando o paciente fica de boca aberta, o côndilo mandibular ele fica próximo de onde o nervo mandibular está emergindo da fossa média do crânio, tá? Então, a minha área-alvo é no côndilo da mandíbula. Então, a minha agulha ela tem que ser suficientemente longa para ela atravessar todo esse tecido por dentro da boca do paciente e tocar o côndilo da mandíbula desse paciente. Tocar o côndilo da mandíbula desse paciente. Então, primeiramente, nessa imagem da direita aqui utilizando um lápis, mas pode ser você visualmente localizando o côndilo da mandíbula desse paciente, ok? Então, você pode colocar o dedo dentro do ouvido do paciente, pedir para ele abrir e fechar e colocar o dedo anteriormente ao meato acústico externo desse paciente. E pedir para o paciente abrir e fechar a boca. E você vai sentir onde é que está o côndilo desse paciente, ok? Quando você tiver noção de onde está o côndilo desse paciente, aí sim você vem por dentro da boca, ó, por dentro da boca, nessa imagem da esquerda aqui, ok? Por dentro da boca, utilizando normalmente os molares superiores como referência, ok? Utilizando os molares superiores como referência. Olha como o corpo da seringa ele está inclinado para o lado contralateral, e aí você vai fazendo a introdução da agulha mirando esse ponto do côndilo do paciente.
Uma vez que tenha chegado a tocar no côndilo desse paciente, você sabe que está na posição certa, você recua 1 ou 2 milímetros e faz a deposição da solução anestésica. Tá? Se você colocou toda a agulha longa e não sentiu o osso, não sentiu o côndilo desse paciente, ou você colocou essa agulha na face externa ou na face interna e passou pelo côndilo, e você está no lugar errado, tá? Então, não faz a deposição da solução anestésica. Você recua toda a agulha e tenta novamente, para acertar esse ponto, essa área-alvo. Depois que você fez a deposição da solução anestésica nessa área-alvo, o paciente ainda tem que ficar com a boca aberta, pelo menos durante 5 minutos aí, sustentar a abertura da boca, ok? Porque se ele recolher a mandíbula aqui, a solução anestésica vai recolher também, vai ficar longe do nervo mandibular. Não vai ter o efeito desejado, o efeito esperado. Então, por isso que ele tem que ficar com a boca aberta, sustentar essa abertura de boca pelo menos durante 5 minutos. Só depois disso que ele pode fechar. Ok? Deu para entender essa técnica? Mais ou menos, professor. Mais ou menos. É um pouquinho complicada. Onde é a minha área-alvo nessa técnica? Côndilo mandibular. Isso. Como é que eu vou fazer para achar o côndilo da mandíbula? Essa parte de fora que eu não entendi, o senhor explicou bem rápido, eu achei. Que abrir a boca, né? Abrir e fechar a boca para Isso, essa parte localizar aí. o côndilo. Isso. Faz o seguinte, ó. Tá vendo o cursor do meu mouse? Estão vendo? Sim. Sim, Ok. Coloca 2 dedos aí em você. Onde está o cursor desse mouse aí? Em você. Aí você abre bem a boca e fecha. Sentiu o côndilo da mandíbula se deslocando? Sim. Ok. Então, imagina o seguinte, ó. Coloca o dedo lá. Eu vou guiando vocês. Aí vocês vão fazendo. Coloca o dedo lá. Ok? Abre bem a boca. Quando você abriu bem a boca, você tem noção de onde que está o seu côndilo. E aí você vai transferir isso para dentro da boca. Essa outra, eu por dentro da boca, com o dedo fora, lá no côndilo desse paciente, eu vou transfixar a agulha, tentando atingir o côndilo da mandíbula desse paciente. Ficou melhor agora? Sim. É isso que tem que fazer, tá? Isso que tem que fazer. Vamos para a próxima. Técnica de Vazirânia quinose, ok? Então, esse é um bloqueio mandibular também, ok? Então, eu vou pegar e fazer a infiltração próximo de onde o nervo mandibular está emergindo da fossa média do crânio, ok? Essa é uma técnica especial quando a gente tem um paciente com abertura limitada da boca, tá? Então, um paciente que não consegue abrir a boca, essa é uma das técnicas que pode ser utilizadas, tá? Então, com essa técnica, anestesiando o nervo mandibular, a mesma coisa da Golgates. Eu vou ter anestesia da hemimandíbula desse paciente, tá? As mesmas contraindicações de infecção e inflamação, de morder os lábios, do acesso lingual ao ramo estar bloqueado por algum motivo, por exemplo, o trismo desse paciente, ok? Aí eu tenho que fazer esse tipo de anestesia de Vazirânia quinose, ok? Relativamente sem trauma, esse tipo de anestesia. O paciente não precisa abrir a boca. E é também uma das anestesias que são indicadas quando o paciente tem nervo alveolar inferior bífido, ok? Desvantagem dessa técnica é que a gente não tem contato ósseo para a gente se certificar que está no local correto para fazer a deposição da solução anestésica, ok? E em não tendo esse contato ósseo para ter essa certeza, como a gente tem nas outras lá,
no alveolar inferior a gente tem contato ósseo. No Golgi a gente tem o contato ósseo. No nervo bucal a gente tem o contato ósseo, para saber que está na posição correta. Nessa técnica de Vazirana Knose, não tem contato ósseo. Por isso fica difícil visualizar a profundidade dessa agulha, de quanto que ela penetrou no tecido. Ainda mais se o paciente tiver essa região da bochecha com bastante tecido adiposo, ou uma pessoa mais gordinha, ok? A gente vai ter essa dificuldade nesses pacientes, ok? Taxa de aspiração positiva menor do que 10%, é um pouquinho alta, ainda assim, ok? Seria uma alternativa para um bloqueio extraoral, então ela é uma anestesia extraoral, essa técnica, desculpa. Seriam as alternativas. Se eu não puder fazer esse bloqueio e o paciente tiver limitação de abertura de boca, a única alternativa que eu tenho é fazer um bloqueio extraoral desse paciente, tá? Eu vou falar lá na imagem como é que seria esse bloqueio extraoral, ok? As possíveis falhas. Um possível alargamento do ramo mandibular desse paciente, já que eu falei para vocês que anatomicamente os pacientes divergem bastante, e que o ramo mandibular ele pode ser mais aberto ou mais fechado, ok? A deposição da solução anestésica, ela pode ser abaixo da área-alvo, e como eu tenho uma dificuldade de introdução, de visualizar o quanto da agulha já entrou também, eu posso introduzir a agulha insuficientemente ou excessivamente também, nesse tipo de anestesia, tá? Então, ó, nessa imagem da esquerda aqui, imagina que o paciente ele não consegue, por motivo nenhum, desocluir, ok? Ele não consegue abrir a boca por motivo nenhum, por algum, né? Então, o que a gente vai ter, ó? A gente vai ter essa pequena abertura aqui, que fica entre o ramo mandibular e a maxila do paciente, numa região que está acima, ok? Olha essa região de puntura aqui azul. Ela está acima dos dentes maxilares, ok? Numa região acima dos dentes maxilares, tá? Então, ó, a minha área alvo na técnica de Vazirana Knose, ó. Eu não tenho nenhum contato ósseo. Então, eu tenho que perceber o quanto da minha agulha já entrou, ok? E essa agulha ela tem que entrar mais ou menos, ó, no meio aqui do ramo na mandíbula desse paciente. Então, percebe como é uma técnica um pouco arbitrária, um pouco mais difícil de ser realizada corretamente? Eu não tenho como saber. Então, eu posso, como eu falei para você, nos pacientes mais gordinhos, por exemplo, eu posso ter essa noção errada, introduzir agulha insuficiente, então a agulha pode parar aqui antes do nervo, ok? Ou eu posso ser exagerado num paciente mais magrinho e colocar a agulha depois do nervo, nessa região, tá? Deu para entender isso, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Então, aqui, ó, olha a minha área onde eu faria a deposição da minha solução anestésica. No meio, não é, equidistante, mais ou menos, entre a borda anterior e a borda posterior do ramo mandibular. Mas aí eu estou levando como referência os molares superiores, tá? Ó, os molares superiores. Então, eu penso, não é, que é aquela abertura entre o ramo mandibular e a maxila desse paciente estaria aqui, nessa região. Tá? Então, e olha o paciente, como ele não precisa abrir a boca. Basta você puxar a mucosa desse paciente, puxar os lábios desse paciente, que você tem acesso a essa região, de onde você vai fazer a puntura. Tudo bem? Aqui, ó, fazendo a puntura, ó, acima dos molares superiores. Professor, no caso, as anestesias a gente aplica no músculo, né? Na musculatura, né? Isso. O nervo passa dentro do músculo, correto. Tá? Aí tem que lembrar também que aonde tem um nervo, corre um vaso também. Tá? Eles correm juntos, por isso que a gente chama feixe vasculo nervoso. Então, onde tem um nervo, vai passar uma artéria, uma arteríola, ok? E vai passar uma veia ou uma vênula também.
tá? Esse é o feixe vasculo-nervoso, tá? Deu para entender essa técnica de vasiraniaquinose? Sim, professor. Deu. Ok. Voltar aqui. A outra técnica que eu teria, eu vou só falar para vocês aqui. Bom, o paciente não consegue abrir a boca. Eu não consigo fazer essa técnica de vasiraniaquinose no paciente. A última alternativa para fazer anestesia nesse paciente seria uma anestesia extraoral. Então, eu tenho a incisura coronoide, a incisura da mandíbula aqui, nesse paciente, ok? Então, aqui onde está a seta do meu cursor, é onde eu vou fazer a injeção. Então, extraoral nesse paciente, ok? Aí onde está o meu cursor, eu vou fazer a introdução da agulha e a deposição da solução anestésica. Aí seria uma anestesia extraoral. Deu para entender essa extraoral? Esse bloqueio mandibular extraoral? Sim. Ok. O bloqueio do nervo mentoniano é um bloqueio simples de ser feito, não é? Já que a gente já viu que anatomicamente o nervo mentoniano ele é totalmente extraósseo. Ele está localizado mais comumente entre os ápices dos premolares. Então é só a gente localizar essa região e fazer a puntura nessa região, entre o ápice dos premolares, tá? A gente só vai pegar o tecido mole nessa região, tecido mucoso nessa região é bastante fininho, bastante delgado, logo a gente toca o osso nessa região. Mesmo as contraindicações que a gente sempre já falou, se tiver infecção e inflamação, não se faz essa anestesia nessa região, ok? Uma alta taxa de sucesso por conta do nervo ser totalmente extraósseo, ok? E a possibilidade de se formar hematomas nessa região, por conta do derramamento de sangue e por conta de você atingir algum vaso nessa anestesia é bastante grande, tá? Então isso tem que ser avisado para o paciente, que logo depois da anestesia você logo começa a notar que se forma um hematoma nessa região, um arroxeado nessa região. E aí você logo fala para o paciente que você atingiu algum vaso, isso é comum de ocorrer nesse tipo de anestesia, e que dali a 7 a 14 dias isso vai estar resolvido. Tá? Taxa de expiração positiva 5,7. O paciente vai relatar o formigamento desses lábios inferiores, ok? Se você não souber onde é que é a área-alvo, realmente você não vai fazer essa anestesia como é para ser feita, essa é a única falha possível, ok? E as alternativas são todas que a gente já viu anteriormente. O bloqueio de Golgi, de vasiraniaquinose, o bloqueio do nervo alveolar inferior, ou uma infiltração local, mais anteriormente ou posteriormente da área onde está inflamada e infeccionada, tá? Então, aqui na figura a gente tem o pontinho pretinho, tá? Olha lá, puxa bastante o vestíbulo. O pontinho pretinho ali é o local onde vai fazer a puntura da agulha, ok? Localizado, então, entre os premolares, tá? E de amarelo aqui está desenhado como se fosse um nervo mentoniano, ok? O que ele vai nos dar de anestesia? Somente anestesia sensitiva, não é? Da mucosa anterior a ele e do lábio inferior, relativo a ele, ok? Aqui, ó, nota o trajeto da agulha, ele está vindo de anterior para posterior, tá? Está vindo de anterior para posterior, a agulha para poder fazer a injeção nessa região. Pode falar. No caso da pessoa que perde um dente ou acaba arrancando, acontece o desvio do sorriso, né? Nesse caso aí, como é que a gente pode saber onde é? Sim, você vai ter que notar que esse paciente sofreu um desvio da linha média e estimar onde é que estaria esse premolar desse paciente, porque por mais que ele tenha perdido precocemente os premolares, por exemplo, o nervo mentoniano vai estar nessa posição, tá? O nervo mentoniano vai estar nessa posição, tá? Ele não depende dos dentes para ele ficar nessa posição, ok?
Ok, mas não teria outra técnica para ele? Em alguns pacientes você pode palpar, e aí você consegue sentir em alguns pacientes. Mas fora isso, você vai estimar onde é que ele está, conhecendo a anatomia realmente. Uma outra possibilidade seria o exame radiográfico também. O exame tomográfico também vai dizer onde é que está exatamente, onde é que está localizado, mas eu acho desnecessário o paciente fazer radiografia ou tomografia somente para localizar o nervo mentoniano. Tudo bem? Ok, obrigada. Bloqueio do nervo incisivo, ok? Então, dentro do trajeto mandibular, dentro do canal mandibular, chegando na região dos premolares, o nervo alveolar inferior ele se divide, ele se exterioriza, então, em nervo mentoniano, mas ele continua o seu trajeto intraósseo em direção anterior, em direção aos incisivos, ok? Aos incisivos inferiores, tá? Nessa região da mandíbula, eu tenho uma mandíbula com menor quantidade de cortical óssea e maior quantidade de osso medular, tá? Então, por isso que esse bloqueio do nervo incisivo, ele é muito parecido, realmente, com uma anestesia supraperiosteal, tá? Com uma anestesia supraperiosteal, tá? Então, a indicação desse bloqueio do nervo incisivo seria anestesia pulpar de incisivos e caninos. Se eu tiver alguma infecção ou inflamação no local, não vou poder utilizar essa técnica, ok? Essa minha alta taxa de sucesso é devido à menor quantidade de cortical óssea nessa região, ok? Não produz uma anestesia lingual, eu tenho que fazer a complementação para anestesiar o nervo lingual nesse tipo de anestesia, no bloqueio do nervo incisivo, ok? E se eu tiver uma superposição de fibras na linha média, eu vou ter que anestesiar tanto o nervo incisivo do lado direito, quanto o nervo incisivo do lado esquerdo, tá? Para poder produzir uma boa analgesia nesse paciente. A aspiração positiva em torno de 5,7%. Novamente, sinais e sintomas vão ser parecidos, vão ser iguais, na verdade, com o bloqueio do nervo mentoniano, que vai ser dormência do lábio. A ausência de dor nos incisivos e caninos. Eu posso errar, então, essa anestesia por conta do volume inadequado, tenho que colocar uma quantidade boa de anestesia para poder atravessar a cortical óssea medular e encontrar a fibra nervosa do nervo incisivo realmente. E as alternativas para ela são todas as outras anestesias que a gente já viu até aqui. A infiltração local, o bloqueio do nervo alveolar inferior, a Gold-Gates, a vasiraniquinose, e a injeção do ligamento periodontal, que eu vou já falar depois. Então, ó, relativo aos incisivos, ok? Como se fosse no ápice dos incisivos, eu vou fazer a deposição da minha solução anestésica. Essa é a anestesia, o bloqueio no nervo incisivo. Muito fácil, simples de ser feito. Tá entendido essa daí também, pessoal? Sim, professor. A anestesia do ligamento periodontal, ok? Ou anestesia intraligamentar também, tá? O que é essa anestesia? Essa anestesia, ela vai anestesiar somente um elemento dentário, porque você vai fazer a deposição da solução anestésica dentro do ligamento periodontal, como está nessa imagem aqui. Tá? Eu vou introduzir a minha agulha dentro do ligamento periodontal, ok? E aí eu vou fazer a deposição da minha solução anestésica. Vai ser um volume muito, muito, muito pequeno. Essa quantidade de solução anestésica, ela vai se difundir pelo ligamento periodontal e anestesiar somente o elemento dentário, sem anestesiar a mucosa vestibular e lingual, vestibular ou palatina, tá? Anestesiar somente o elemento dentário,
tá? Quando a gente tem dente multirradicular e você tem que fazer uma anestesia do ligamento periodontal para cada raiz desse dente, então, no caso desses molares inferiores aqui, tem que fazer uma anestesia do ligamento periodontal para a raiz distal, uma anestesia do ligamento periodontal para a raiz mesial. Se fosse molar superior, deveria fazer uma anestesia para a raiz palatina, uma para a raiz mesio-vestibular e outra para a raiz disto-vestibular, se fosse molar superior, tá? Então, essa daqui é uma anestesia complementar, você pode fazer todas as outras anestesias e ainda complementar com esse tipo de anestesia no ligamento periodontal, tá? Aqui embaixo está a figura, introduzindo a agulha bem fina dentro do ligamento periodontal. E aí você vai ter que fazer bastante força para colocar a solução anestésica nessa região, para distender as fibras dessa região. Se for um tubete de vidro, se for um tubete de anestésico de vidro que você esteja utilizando, é possível que ele se rompa, é possível que ele se quebre. Então, muito cuidado com a força que você vai colocar. Se for um tubete de plástico, é menos provável que isso aconteça. Tá? E há outro tipo de anestesia complementar que você pode realizar no paciente, depois de todas as outras. Se todas as outras você fez, você sabe que você fez bem feito, e mesmo assim não surtiu efeito, o último recurso que a gente tem para utilizar é a anestesia intrapulpar, ou anestesia pulpar, tá? Essa é a única técnica anestésica que a gente pode pré-curvar a agulha, tá? Prestem atenção nisso daí. Então, essa é a única técnica anestésica que a gente pode pré-curvar a agulha para poder fazer a deposição da solução anestésica, ok? Então, o paciente já pode ter um dente com uma abertura de cárie que nos proporcione o acesso direto à polpa do dente, ou se ele não tiver, você vai produzir. Com um instrumento rotatório, com uma broca, você vai perfurar o teto dessa câmara pulpar, ok? E depois pré-curvar a agulha, e no momento que você estiver inserindo a agulha, você já vai fazendo a deposição da solução anestésica, já vai apertando. Que quando a ponta da agulha tocar a polpa do dente, o paciente ele vai sentir um choque no corpo inteiro. Então você já avisa logo o paciente também antes de fazer essa técnica anestésica. Ó, a gente vai fazer uma anestesia agora, o senhor vai sentir como se fosse uma choque elétrica no corpo inteiro. Mas isso vai passar muito rapidamente. E aí você faz essa técnica anestésica. Pré-curva a agulha, coloca a agulha e no momento que você for introduzindo a agulha, você já vai injetando a solução anestésica para diminuir esse tempo que o paciente vai sentir esse desconforto, especificamente do choque. Tá bom? Deu para entender essa técnica anestésica, pessoal? Sim. Ok. Quem aí já levou uma anestesia pulpar? Alguém aí já levou? Normalmente se faz quando vai fazer tratamento de canal. Não, ninguém. Eu fiz um e a dentista ela utilizou aquela técnica que você já estava falando, de apalpar o triângulo. Foi a primeira técnica que eu estava falando. Ela utilizou essa e resolveu. Ela aplicou, foi apertando assim com o polegar. Aí depois foi aplicando anestesia e puxando um pouquinho, né? Fazendo Isso. a irrigação, a aspiração, e depois foi tudo certo. Não doeu, não senti nada depois. Foi muito boa. Ainda bem. Ainda bem que não precisou partir para esse recurso aqui da anestesia pulpar, tá? O último recurso que a gente tem para utilizar, se você fez todas as outras técnicas no paciente e você fez bem feito, consciente, e aí o último recurso vai sobrar para anestesia pulpar nesse paciente. Então, essas foram as técnicas mandibulares. Tá bom, pessoal? Finaliza a aula de hoje por aqui. Semana que vem, vocês vão estar em clínica, então? Semana que vem. Isso, professor, semana que vem. Beleza, então.
Então a gente vai se comunicando até lá para ver como é que vai ficar. Tá bom? Beleza, pessoal. Por hoje estão dispensados. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Boa Boa professor. noite. Boa noite.